Estamos na nossa série Finais dos Tempos e hoje eu gostaria de falar sobre mais um evento que acontecerá no final dos tempos. Se você perdeu alguma das mensagens, eu já preguei 4 ou 5 ou 6 mensagens sobre arrebatamento, sobre os últimos dias, o julgamento final. E hoje é um dia, é uma mensagem muito especial. E essa mensagem fala do que acontecerá depois da volta de Jesus. Se eu falo essa palavra para você, milênio, o que vem à sua mente? Talvez para alguns não tenha muito significado, porque as pessoas não estudam muito sobre isso. Eu tenho estudado a Bíblia já tem quase 40 anos. E a Bíblia não diz que uma coisa vai acontecer primeiro, segundo, terceiro. Mas a Bíblia nos fala de praticamente tudo que vai acontecer. E a gente tem que montar como se fosse um quebra-cabeça. E eu gosto muito, eu fico muito empolgado de falar sobre esse assunto. E eu tenho uma boa visão, eu tenho como se uma visão clara do que vai acontecer. Na semana passada eu falei do retorno de Cristo. E se você não sabe, Jesus está voltando e você precisa estar preparado. Em breve Ele voltará. E a mensagem de hoje é Jerusalém, o trono do rei e o milênio de paz. Como eu te disse, Apocalipse 22:20, Jesus disse: eu estou voltando em breve. Maranata, venha, Senhor Jesus. Ele prometeu. Assim que ele subiu aos céus, um anjo veio diante dos discípulos e o anjo lhe disse: porque você olha para ele, da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar. Da mesma maneira, e ele estava no Monte das Oliveiras, e o anjo disse: ele voltará. Da mesma maneira, onde? No Monte das Oliveiras, em Jerusalém, em Israel. Israel e Jerusalém. É um palco profético. Nós não podemos iniciar essa mensagem sem antes olharmos para Israel e sua capital, Jerusalém. O espaço, a terra de Israel é tão pequena. É um lugar tão pequeno, geograficamente, mas tem um significado gigantesco. É pequeno, mas profeticamente tem muito para nos ensinar. A Irlanda é um país pequeno? Sim ou não? Você sabia que Israel é 3 vezes menor? A Irlanda tem 70 mil quilômetros quadrados e Israel tem 20 mil quilômetros quadrados. É muito pequeno. E se você for para as notícias, nos jornais, todos os dias Israel está lá. E nessas últimas 2 semanas, todos os dias. Todos os dias. E há uma polarização de opiniões e a constante tensão em torno de Jerusalém são, para os olhos da fé, sinais evidentes de algo grandioso e bíblico está para se cumprir. E quando eu falo de Israel,
Quando eu falo de Jerusalém, eu não estou falando de política. Acho que as pessoas pensam isso. Falo de Israel, Palestina, Irã. Eu não estou falando de política. Eu estou falando sobre eventos bíblicos. E por que tem tanto ataque sobre essa terra? Por quê? Se você ler a sua Bíblia e entender profecias, alguma coisa está para acontecer. E as pessoas eles estão brigando e muitos não sabem por que essas guerras estão acontecendo. Porque desde o princípio desse livro, Deus deu aquela terra para o seu povo. Um dia, Deus chamou um homem chamado Abraão. Falou: Abraão, vá para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou te dar essa terra. Deus chamou ele. E ele é chamado o pai da fé. Eu quero ler alguns textos para você que falam sobre isso. Tem vários textos para ler. Gênesis 12. Gênesis 12, 7. O Senhor apareceu para Abraão e disse: darei essa terra à sua descendência. Para Deus. Deus disse isso. Gênesis 13, 15. Porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Por alguns anos? Para sempre. Gênesis 17, 8. Darei a você e a sua descendência a terra toda, onde agora você é estrangeiro. Toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Queridos, tem muitas coisas que eu gostaria de mostrar, mas não dá tempo de mostrar tudo. Mas a questão é, Deus deu aquela terra para o povo dele. Eu não concordo com eles porque eles rejeitaram Jesus, o Messias. Alguns são corruptos. Eu não defendo Israel. Eu sei que às vezes eles estão fazendo coisas que não são corretas politicamente, mas o que eu estou te ensinando, que a Bíblia fala, eles são o povo escolhido de Deus e aquela terra está preparada para algo muito grande para o futuro. E é por isso que Satanás está lutando contra aquele povo e contra aquela terra para destruir todas as promessas que Deus deu. E o que eu amo sobre esse livro, nós sabemos o final de todas as coisas. Amém? Sabemos o final. Jesus disse: eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega. E sabemos o que irá acontecer. E é por isso que é importante estudarmos sobre o final dos tempos. Jesus avisou: o final dos tempos está chegando, não se preocupe. Jesus não disse para nós nos preocuparmos, Ele disse para não preocuparmos com o dia de amanhã. Ele disse: eu estou com vocês, eu nunca vou negar, nunca vou abandoná-los. Talvez você fala, talvez haverá perseguição e vamos morrer. E qual que é o problema? Se você confia em Jesus, você nunca vai morrer. Você vai viver eternamente. Acho que você não entendeu o que eu falei.
Se você confia em Jesus, você nunca vai morrer. Jesus diz: eu sou a ressurreição, a vida. Quem confia em mim nunca morrerá. Um dia você fechar os olhos desse mundo e você estará na eternidade em frente de Jesus Cristo. Mas Satanás sabe que o milênio, que os 1000 anos será estabelecido aonde? Em Jerusalém. E também Jesus vai voltar, não para Tóquio, Nova York. Ele não vai voltar ali ou Paris, na França, ou para Dublin. Ele não vai voltar em nenhuma dessas capitais, mas em Jerusalém, é a capital eterna de Israel. E no começo do milênio, Satanás vai ser aprisionado por 1000 anos. E é por isso que eles têm influenciado a mídia, governantes, para se tornarem totalmente contra Israel, para tentar prevenir o cumprimento das profecias. Satanás está vindo contra o mundo. Mas o que me faz triste é que muitas igrejas têm sido enganadas e têm criticado os planos de Deus. Tem igrejas que são influenciadas até por Satanás, com teologias malignas, como a teologia da substituição. Se você não sabe, essa teologia, ela fala que a igreja foi substituída por Israel nas promessas divinas. E isso é o que muitos cristãos falam. Quando eles leem Israel, eles falam: sou eu. Cuidado, não seja tolo. Israel é Israel. E você é um gentil. Tem promessas para você, mas tem promessa para os judeus. Então, para a volta de Jesus, os descendentes de Abraão têm que estar lá, em Israel. E eles têm que clamar por ele, como Jesus disse em Mateus 23, 39. Vamos ler todos juntos? Quando Jesus disse isso, ele estava falando com os judeus. Não tem como a gente aprofundar muito no assunto, mas ele disse: pois eu digo a vocês, vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. O que Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando para os judeus. Ele falou: vocês não vão me ver de novo até que vocês digam: bendito é o Messias. E a Bíblia diz: um dia eles vão clamar: vocês não vão me ver de novo. Eles estavam vendo Jesus naquele tempo. E Jesus falou: vocês não vão me ver de novo até que vocês clamem pela minha volta. E eles vão clamar. Eles vão. E no final da grande tribulação, como eu disse, a grande tribulação não é para a igreja, mas sim para os judeus que têm tido um coração duro. E aí eles vão se voltar a Jesus. E como o senhor sabe, pastor, que eles vão se voltar? Eu vou ler para você. Romanos 11, 26 e 27. Vamos ler. E dessa forma, todo Israel será salvo. Como está escrito: o libertador virá de Sião. Por isso que a gente fala que somos sionistas. O libertador virá de Sião.
Ele se afastará da impiedade de Jacó. E essa é a minha aliança com eles quando tiro os seus pecados. O apóstolo Paulo estava citando uma profecia do livro de Isaías. Essa é uma passagem do livro de Isaías e ele estava mencionando isso. Paulo estava dizendo por que muitos judeus não aceitaram Jesus como Messias. Se você quiser saber mais, leia Romanos 9, 10 e 11. O apóstolo Paulo usou 3 capítulos para explicar que Deus não rejeitou Israel. Porque no final eles serão salvos. Como? Somente através de um nome alguém pode ser salvo. Quando eu falo de salvação, não tem diferença. Judeus e gentios. Não existe diferença. Todos nós precisamos de Jesus, do sangue de Jesus para sermos salvos. Mas os judeus continuam sendo o povo escolhido de Deus. E a Bíblia diz que eles serão salvos. Porque eles vão passar por muita tribulação e eles vão clamar. E eles vão reconhecer que tu és o Filho de Deus. E Jesus virá para eles e para nós. Tem muitas profecias que falam sobre o retorno de Cristo, que estabelecerá o seu reino glorioso, com Jerusalém como a capital. E eu quero falar um pouco mais sobre o milênio, o reino glorioso de Cristo. Comece a ler sua Bíblia de uma maneira diferente. Que às vezes a gente lê com a mesma mente. Comece a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E preste atenção quantas vezes Jesus diz que Ele vai reinar sobre essa terra. Muitos cristãos pensam, vou viver no céu. Nós vamos para lá. Nós vamos sim, por um período. E vamos voltar. Vamos voltar com Cristo. E vamos viver aqui, reinando com Ele. Isso é muito claro. O milênio será o cumprimento literal das promessas feitas a Israel e a toda a humanidade. Quando Jesus reinará de forma justa e perfeita. Você pode imaginar Jesus reinando nessa terra? E Ele irá. Será um período de 1000 anos em que a paz e a justiça finalmente prevalecerão na terra. Vamos ver o que as Escrituras nos revelam. Então você fala, o que é isso? 1000 anos sobre a terra? Eu pensei que um dia eu ia morrer, ia viver no céu. Mas se você não aceitar Jesus, você está em perigo. Você pode ir para o inferno. Mas muitos cristãos pensam, eu vou para o céu, vou morar lá, estou vivendo para sempre lá. Mas não é assim. Então vamos ver o reinado de Cristo e seus santos. Jesus Cristo reinará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com Ele reinarão aqueles que lhe foram fiéis. Vamos ler o livro que fala sobre esse assunto, sobre o milênio. Vamos ler Apocalipse 20, de 1 a 6. Me segue então. Então vi descer um anjo do céu que trazia na mão
a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos nos quais se sentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não Presta atenção. Eles não tinham adorado a besta. Essas pessoas estavam na grande tribulação. Eles foram fiéis durante a grande tribulação. Eles não tinham adorado a besta e não tinham recebido a imagem, a marca nas suas mãos ou na sua testa. Eles ressuscitaram. Da grande tribulação, essas pessoas, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante... Estão me seguindo? Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Lembra no arrebatamento, as pessoas subiram com o Senhor e houve, então aqui fala que houve a ressurreição. O restante dos mortos não foram. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Agora vamos ler Velho Testamento, Daniel 7, 27. Se você não sabe, o livro de Daniel é muito bom para falar sobre o final dos tempos. É um livro maravilhoso para estudar, que fala sobre o final dos tempos. Então vamos aqui, Daniel 7, 27. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu, todos os reinos que há debaixo do céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Você pode imaginar isso? Todos os líderes se rendendo ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Veremos isso. 2 Timóteo 2,12. Se perseverarmos, preste atenção na preposição se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Então, queridos, Jesus vai reinar.
e com eles reinarão todos os que perseverarem, que forem fiéis ao Senhor. E meu desafio para você é: seja fiel, ame a Ele de todo o seu coração. Não se preocupe. Jesus não disse para você se preocupar com amanhã, mas Ele disse: há grande recompensa para todos que o amam. Segundo ponto. O milênio será um tempo de paz e harmonia universal. O milênio será uma era de paz sem precedentes, onde as guerras e os conflitos cessarão. Hoje em dia as pessoas dizem paz no Oriente Médio. Não existe. A verdadeira paz não é o Trump, não será nenhum governo. Será o Senhor Jesus. A natureza selvagem será transformada e a criação viverá em harmonia. Vamos ler esses versículos que falam sobre o milênio. Talvez você leu, mas não sabia que era sobre o milênio. Isaías 2:4. Ele julgará entre as nações e decidirá as questões de muitos povos. Eles farão das suas espadas enxadões e das suas lanças podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra a outra, nem aprenderão mais a guerra. Você pode imaginar isso? Isso parece louco. As pessoas estão treinando e querem comprar uma arma melhor, um míssil melhor. E aqui fala: não haverá mais guerra. Não é por causa de alguém, mas o Rei dos Reis vai trazer essa paz. Vamos ler Isaías 11, 6 e 9. Isso é tão lindo. E não me fale que isso é sobre outras coisas. É uma promessa do milênio. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Você pode imaginar isso? Uma criança com um leão? Fala: vamos lá, vamos brincar. Vamos nos divertir. A vaca e o urso pastarão juntos, e seus filhotes se deitarão um perto do outro. O leão comerá palha como o boi. Vai ter umas mudanças. Eles não vão comer, haverá uma transformação. A criança de peito brincará perto do ninho da naja, e a criança desmamada meterá a mão na toca da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra será coberta do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Miqueias 4:3. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão enxadas e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, nem aprenderão mais guerra. Bem, é parecido com Isaías, mas é um outro profeta. Terceiro ponto: milênio, um tempo de justiça e retidão. A paz e justiça não virá através de governos humanos, porque a nossa esperança está em Cristo. O governo de Cristo será caracterizado pela perfeita justiça, eliminando a corrupção e a iniquidade. Eu espero por esse dia. Tem tanta corrupção nesse mundo, tantas pessoas abusando, tantas pessoas sofrendo, e o príncipe da paz vai resolver esse problema. Isso significa o final da corrupção. Será o final da injustiça e da opressão. Não haverá mais tribunais com erros ou favorecimentos, porque Ele será o juiz. Cristo será o juiz e com equidade. Isaías 11, 4 e 5. Vamos ler. Mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca. Com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Que imagem maravilhosa do nosso Rei. Jeremias 23, 5 a 6. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e direito da terra. Nos seus dias, Judá será salva. Israel viverá com segurança. Não será uma proteção dos Estados Unidos, do Iron Dome, mas será proteção do Senhor. E esse é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Quarto ponto. Vamos correr aqui que o meu tempo já está. No milênio, a terra será cheia do conhecimento do Senhor. A terra será cheia do conhecimento de Deus. Isaías 11, 9 diz. Me sigam, por favor. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:4 diz também: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Jeremias 31, 34. Todas essas promessas enchem o meu coração com muita alegria, porque eu creio que todas essas promessas se cumprirão, porque não são palavras de homens. Jeremias 31, 34 diz: e não será necessário ensinarem os seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Número 5. O milênio será um tempo de saúde e longa vida. Se você não está bem, não se preocupe. Seus problemas de saúde serão resolvidos. Cuida do templo do Espírito Santo agora, faça uma dieta, coma saudável. Porque seu corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz para nós glorificarmos a Deus com o nosso corpo. Não coma comida, não coma lixo, coma comida saudável. Mas no milênio todos estaremos bem. As doenças serão grandemente reduzidas e a expectativa de vida aumentará drasticamente. Isaías 65, de 20 a 22. Olha aqui que interessante. Não haverá mais nela crianças de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será como morrer jovem. Você pode imaginar, 100 anos você vai ser jovem. E quem não alcançar os 100 anos será amaldiçoado. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não construirão para que os outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do seu povo serão como os dias de uma árvore, e os seus eleitos desfrutarão plenamente a obra das suas mãos. Isaías 65, 20 a 22. E agora Isaías 33, 24 diz: nenhum morador de Sião, não está falando da Irlanda, está falando de Sião, de Israel, e dirá, ninguém dirá, estou doente. E os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Próximo ponto, 6. Produtividade da terra no milênio. A terra será restaurada. A terra será restaurada à sua fertilidade original, produzindo abundantemente. Porque hoje em dia a terra não está mais tão fértil. Mas Isaías 35, 1 e 2 diz: o deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como um narciso. Brotarão abundantemente e se alegrarão com júbilo e brados de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Now
Amós 9, 13 e 14. Os dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas, o que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todas as colinas se derreterão. Restaurarei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e neles habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão o fruto. E isso já está acontecendo. Jerusalém como centro capital. E Jerusalém será o centro capital e político de todas as nações durante o milênio. E as nações virão para adorar o Senhor Jesus. Zacarias 14, 16 e 17 diz: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Todas as nações virão. Isso ainda não aconteceu. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei dos Exércitos, sobre eles não virá chuva. Isaías 2, 2 e 3. Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes. Será elevado acima das colinas, e a eles afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 6, 63. As nações virão a sua luz, os reis verão o seu esplendor. O fim da opressão e luto. No milênio não haverá mais sofrimento e dor e tristeza. Isaías 65, 19. E eu me alegrarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isaiah 25:8. He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away. Isaías 25:8. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano, ele removerá toda a desgraça da terra. O Senhor prometeu. Satanás vai ser prisioneiro. Apocalipse.
prisão de Satanás, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Por quê o milênio? Qual que é o propósito do milênio? Você sabe por quê? O milênio não será apenas um evento do futuro, mas é a garantia do cumprimento da promessa de Deus. E será um período que a fidelidade de Deus será cumprida. A autoridade de Jesus será demonstrada de maneira prática, provando que justiça e paz só podem acontecer diante do governo dele, da liderança dele. E a humanidade terá uma última oportunidade para reconhecer o Senhor e a sua justiça. E como eu disse para vocês, o julgamento final virá no final de tudo isso. E eu termino aqui. Existe um desafio a nós, o desafio de sermos fiéis diante de todas essas verdades gloriosas. O que é pedido a nós? O que Deus está nos chamando a fazer? Estamos no final dos tempos e aqui a gente lê e pode entender o que Deus vai fazer e o que Deus está pedindo de cada um de nós. Fidelidade. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Seja fiel. Diga a ele. Seja fiel até o final. Porque Jesus disse: quem perseverar até o final, esse será salvo. Eu já vi pessoas, muitas pessoas começando bem, amando Jesus. Mas muitos não estão mais aqui. E aí o meu desafio para você é: um dia você vai encontrar com Ele. E como será esse encontro? Muitos de vocês sabem da minha vida. Eu abandonei muitas coisas para servir ao Senhor. Eu era um homem de negócios. Abandonei tudo. Eu não estou falando que você tem que fazer isso. Mas Deus está te chamando. Todos temos um chamado para servir ao Senhor. E qual que é a sua resposta a Ele? O que você vai responder a Ele? Quando você encontrá-lo, o que você vai ouvir dele? Bem-vindo, servo fiel. Ou talvez ele vai te chamar de negligente e infiel. Vamos levantar. Feche os seus olhos. Não se mexa, por favor. Só fique de olhos fechados, em pé. O que é importante é a resposta que você dá ao Senhor agora. Ore, por favor. Porque aquele que ficar firme até o final,
É o que Apocalipse the one diz. who is victorious, Aquele que é vitorioso, eu vou dar sit with me. o direito de sentar comigo no meu trono. I was victorious and Da mesma maneira que eu era vitorioso e eu me sentei com meu Pai. maybe you needed to fix your life. Talvez você precisa arrumar sua vida com Jesus, arrepender dos seus pecados. If you heard God's voice, Se você ouviu a voz de Deus hoje, não endureça seu coração. Diga para Ele: Senhor, eu quero te servir fielmente. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero estar pronto para o final dos tempos. no matter what are going to come, Não importa o que vai vir primeiro. persecution, you need to have a strong faith. Se vier perseguição, você tem que ter uma fé forte para você ser. Se vier o arrebatamento primeiro, você também precisa de fé. Não importa o que vem primeiro. O que precisamos é ser fortes na fé, porque existem pontos de vista diferentes de interpretação dessas profecias. Mas que o seu coração esteja nas mãos do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero te servir. Senhor Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro That you would, Lord, que o Senhor possa nos ajudar. Espírito Santo, mova nos nossos corações. a humble heart. Dê-nos um coração humilde. Lord, give us we want to have a pure hand. Dá-nos mãos limpas e coração puro. And I pray for all your people E eu oro, Senhor, para o seu povo que perdoa o pecado deles. forgive all their sins. You Perdoa todos os pecados deles. Tu sabes o que eles fizeram, o que eles não fizeram, they look at o que eles estão olhando, their words they spoke. as palavras que eles falam. We need to change our words. Às vezes nós precisamos, Senhor, mudar o nosso falar, os nossos olhos, para onde que olhamos, coisas que estamos olhando que não são saudáveis. Under addiction, Oro por aqueles que estão viciados. take out the power of Senhor, quebra o poder do vício, pornografia, alcoolismo, jogos, cigarros, Senhor. Todo tipo de vício, quebra, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem e nos unja. Queremos ser pessoas fiéis. Queremos ser chamados pelo Senhor servos fiéis. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe cada um que está aqui. E eu declaro o amor do Senhor, a graça do Senhor, Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que estão aqui para sempre e sempre.